Eles venderam 20 milhões de discos, pararam o trânsito no Brazilian Day em Nova York e foram os primeiros brasileiros a lotar o Maracanã sozinhos. Mas, por trás dos sorrisos perfeitos da dupla Sandy e Júnior, escondia-se um cenário de guerra que a mídia nunca teve coragem de mostrar. 18 anos após o anúncio que destruiu o coração de uma geração, a verdade finalmente veio à tona, e ela é mais pesada do que qualquer fã poderia imaginar. Não foi apenas o desejo de amadurecer. Estamos falando de traições financeiras dentro da própria equipe, bullying midiático sistemático e uma pressão psicológica que quase levou Júnior Lima ao colapso total. Quando eu percebi, eu estava meio ferrado e precisei reconstruir tudo. Essa declaração de 2025 mudou tudo o que sabíamos sobre o fim. Por que eles esperaram quase 2 décadas para expor os nomes e os podres dos bastidores? Hoje você vai entender por que a separação não foi uma escolha, mas um mecanismo de sobrevivência. O fenômeno Sandy e Júnior não foi apenas música. Foi um experimento social acompanhado por milhões, mas o preço do sucesso cobrou juros em saúde mental e em confiança quebrada por pessoas próximas. Neste documentário exclusivo do canal Vidas por Trás da Fama, vamos mergulhar nos arquivos públicos, nos processos e nas revelações mais recentes de 2025 para montar o quebra-cabeça definitivo dessa ruptura. Prepare-se para o dossiê mais completo já produzido sobre os irmãos Lima. Antes de revelarmos o primeiro escândalo central, inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama, deixe o seu like e ative o sino das notificações. E nos diga agora, em qual cidade e país você está assistindo a este especial? O debate começa agora. O anúncio da separação em abril de 2007 foi o sintoma final de uma crise que corroía os bastidores há anos. Enquanto o público via ídolos no topo, a realidade era de um sufocamento criativo sem precedentes. Sandy, rotulada como a Virgem do Brasil, e Júnior, alvo de ataques homofóbicos cruéis, viviam em uma redoma prestes a estourar, sob a pressão de contratos milionários. O escândalo não foi uma briga entre irmãos, mas o esgotamento de adultos que não suportavam mais interpretar personagens criados pelo marketing nos anos 90. A ruptura, comunicada em uma coletiva fria, escondia um detalhe perturbador: a perda total da identidade. Em 2020, no documentário Sandy e Júnior, A História, ficou claro que a marca se tornou maior que as pessoas. Eles não eram mais consultados sobre desejos. Eram ativos financeiros de uma engrenagem que exigia turnês e sorrisos protocolares. O cansaço era físico, mas o dano era psicológico. Como você reagiria se sua vida fosse decidida por um comitê antes dos seus 20 anos? Registros revelam que a decisão de parar foi uma necessidade visceral de respirar fora do oxigênio da fama. A gota d'água ocorreu na produção do álbum internacional em Los Angeles, onde a cobrança por sucesso global gerou crises de ansiedade severas. Sandy admitiu que a pressão de trabalhar longe de casa foi o gatilho para o fim. Eles perceberam que, para continuarem sendo irmãos, precisavam deixar de ser uma dupla. A convivência forçada por agendas estava destruindo o laço sanguíneo. Um ponto oculto foi o impacto das críticas sádicas da imprensa sobre a masculinidade de Júnior. O músico, diretor musical e multi-instrumentista era reduzido a o irmão da Sandy ou alvo de especulações baixas em programas de auditório. Essas invasões criaram cicatrizes profundas. Em entrevistas recentes, ele classificou aquele período como um ambiente profundamente machista, que o forçou a buscar terapia por anos para recuperar sua autoestima e entender seu papel na arte. A revelação mais bombástica surgiu em 2025, quando Júnior confirmou que o desgaste era agravado por traições financeiras. Pessoas da equipe aproveitaram a juventude dos dois para desviar recursos e gerir mal o patrimônio. Quando os artistas tomaram as rédeas em 2007, descobriram que a estrutura estava contaminada. A separação foi um ato de libertação de um sistema que os explorava silenciosamente. O fenômeno que parou o Brasil em 1989 no programa Som Brasil não foi um acidente, mas o início de uma engrenagem que os pais, Chororó e Noelle, tentaram evitar. A apresentação de Maria Chiquinha foi um convite de Lima Duarte que mudou o destino da família Lima para sempre. Embora o público visse apenas o carisma de crianças de 6 e 5 anos, nos bastidores o conflito era real. O pai, conhecedor das sombras da indústria sertaneja, temia que a exposição precoce roubasse a infância dos filhos.
mas a pressão das gravadoras após o estouro nas rádios foi implacável. A origem oculta da dupla reside no choque entre a proteção familiar e a ganância do mercado fonográfico. Em segredo, Chororó impôs regras rígidas. Os estudos eram prioridade absoluta no Colégio Notre Dame, em Campinas. No entanto, a realidade era outra. Enquanto outras crianças brincavam, Sandy e Júnior enfrentavam rotinas de adultos, acordando de madrugada para conciliar provas escolares com gravações de álbuns, como Aniversário do Tatu em 1991. A pureza vendida nos palcos escondia uma vigilância constante de supervisores para evitar que o assédio escolar se tornasse perigoso. A influência dos avós foi o fiel da balança que permitiu o início da carreira. Mariazinha, a avó materna e o avô paterno incentivaram o brilho dos netos, lembrando a Chororó sua própria trajetória precoce. O sucesso foi imediato e assustador. Ao atingirem a marca de 35 mil pessoas por show ainda na infância, a estrutura de segurança precisou ser profissionalizada ao nível de chefes de Estado. O que poucos sabem é que essa proteção extrema criou um isolamento social que afetaria a percepção de mundo dos irmãos até a vida adulta. Documentos da época mostram que, apesar da negação oficial de exploração infantil, o Ministério Público acompanhava de perto o ritmo de trabalho dos menores. A família sempre sustentou que tudo era um desejo dos filhos, mas o peso de sustentar uma estrutura que empregava centenas de pessoas já recaía sobre os ombros de dois pré-adolescentes. A responsabilidade financeira precoce moldou a personalidade de Júnior, que se sentia obrigado a ser o porto seguro musical da irmã, enquanto Sandy se tornava a face comercial perfeita, sem direito a falhas ou rebeldias. Em 2025, novas análises sobre esse período revelam que o controle de Noelle sobre a imagem dos filhos foi o que os salvou de um colapso maior, mas também o que gerou o rótulo de perfeitos que os perseguiria. A dupla cresceu sob o olhar de um país que não permitia que eles errassem. Essa perfeição forçada na infância foi o alicerce para o desgaste que explodiria anos depois. O preço de ser o orgulho da nação foi o sacrifício da individualidade desde o primeiro acorde. Você acha que uma criança de 6 anos tem maturidade para decidir seguir uma carreira tão pesada? A transição para a adolescência, em 1999, com o álbum As Quatro Estações, iniciou um conflito devastador: a luta pela posse da própria imagem. Enquanto o disco vendia 2.800.000 cópias e a série na Globo batia recordes, a imprensa transformava a vida privada dos irmãos em um campo de batalha. Sandy foi colocada em um pedestal de pureza, enfrentando perguntas invasivas sobre sua intimidade. Esse cerco criou traumas tão profundos que a cantora admitiu ter mentido sobre fatos simples, como seu primeiro beijo, para preservar um fragmento de paz. Enquanto a irmã era vigiada, Júnior enfrentava um massacre de sua identidade. Boatos cruéis sobre sua sexualidade eram disseminados por programas que não aceitavam um ídolo pop sensível e multi-instrumentista. O ponto de ruptura ocorreu quando a mídia inventou que ele teria atentado contra a própria vida após um acidente doméstico, uma mentira que visava desestabilizá-lo. Em depoimentos recentes, ele revelou que esse período gerou uma insegurança absurda, fazendo-o questionar seu valor em um ambiente que o via apenas como sombra da irmã. Os bastidores do seriado na Globo também escondiam tensões. A carga de gravações, somada aos shows e novelas como Estrela Guia em 2001, levou os irmãos ao limite da exaustão. Sandy, como protagonista, carregava o peso de audiências superiores a 30 pontos, enquanto sua vida escolar em Campinas era cercada por seguranças. O conflito não era entre os dois, mas contra um sistema que não os deixava amadurecer. Eles eram adultos presos em contratos de um público que os queria crianças para sempre. A pressão internacional em 2002 expôs a fragilidade da dupla diante de uma indústria global. Gravar em Los Angeles tornou-se uma experiência amarga devido à distância da família e ao medo do fracasso. Foi nesse momento que começaram a questionar se valia a pena sacrificar a sanidade por uma expansão que nenhum dos dois desejava. A autonomia artística parecia impossível dentro do formato engessado da dupla, gerando os primeiros diálogos reais sobre o encerramento das atividades. Entre 2004 e 2006, buscaram controle criativo total, afastando-se do som comercial.
A indicação ao Grammy Latino provou que eram artistas de elite, mas o desgaste era irreversível. O público exigia o passado, mas eles precisavam do futuro. A identidade de Júnior como músico e a de Sandy como compositora já não cabiam no mesmo palco. Por trás da estética impecável, os bastidores funcionavam como uma empresa de segurança máxima. O controle sobre a dupla era tão rígido que eles se sentiam prisioneiros do próprio sucesso. Para manter o padrão de família perfeita exigido por patrocinadores e pela Globo, qualquer movimento era censurado. Noelle, a mãe, era a guardiã da imagem. Mas essa proteção gerava um isolamento que impedia experiências comuns da juventude sem um exército de seguranças ao redor. Um detalhe técnico raramente discutido era a disparidade de tratamento. Embora Júnior fosse o cérebro musical, dominando instrumentos e arranjos, o foco das câmeras e luzes era, por diretriz comercial, sempre em Sandy. Esse apagamento gerava tensão silenciosa. Em 2025, ex-membros da equipe revelaram que o staff era instruído a priorizar a cantora, o que alimentava as narrativas da mídia de que o irmão era apenas um coadjuvante, ferindo seu ego artístico. A rotina de viagens era um ponto de colapso. No auge, entre 1998 e 2003, a dupla realizava shows em 3 estados num único fim de semana. O ritmo insano resultou em episódios de estafa escondidos do público. Documentos de turnê mostram que, em várias ocasiões, médicos aplicavam soro e vitaminas nos camarins para que eles conseguissem performar hits como Vamos Pular. O sorriso no palco mascarava o esgotamento físico e mental de 2 jovens no limite. As relações na equipe eram complexas e a confiança, um luxo. Por serem minas de ouro, eram cercados por pessoas que buscavam vantagens. Foi nesse ambiente que as rachaduras na gestão financeira apareceram. Júnior mencionou em 2025 que a descoberta de má gestão e desvios por parte de figuras próximas quebrou o encanto. Perceberam que estavam protegidos do mundo externo, mas vulneráveis aos lobos que caminhavam dentro do próprio camarim. O filme Aquaria, em 2003, simboliza o desgaste dessa fase. O fracasso de bilheteria foi um choque de realidade. A marca não era infalível. Nos bastidores das gravações, os irmãos tiveram as primeiras conversas sérias sobre a fórmula estar esgotada. O cárcere de ouro perdia o brilho, e a liberdade começava a custar mais caro que o sucesso. Em 2020, o documentário no Globoplay abriu arquivos guardados por 13 anos. Registros de reuniões de 2006 revelaram que o clima era de terminalidade. Relatórios de marketing apontavam um impasse. O público envelhecia, e a dupla não transitava entre o infantil e o adulto sem gerar estranheza. O registro visual mais forte é o olhar de exaustão de Sandy e Júnior ao discutirem o setlist da última turnê, evidenciando que a alegria no palco era, agora, uma obrigação contratual e burocrática. Outro documento crucial são as planilhas da carreira internacional de 2002. Embora vendida como sucesso, os números mostram que o investimento da Universal Music não trouxe o retorno esperado nos EUA. Esse fracasso relativo pesou. Pela primeira vez, sentiram que o esforço de morar fora não valia a distância de Campinas. Cartas de intenção da gravadora cobravam uma postura mais agressiva e menos familiar, algo que colidia frontalmente com os valores dos irmãos Lima. Relatórios médicos da turnê Identidade mostram que a saúde de Sandy foi ao limite. Crises de estresse severo foram registradas, gerando cancelamentos e multas pesadas. Mas o documento mais revelador foi a fala de Júnior em 2025 sobre o impacto de descobrir que pessoas da alta confiança financeira operavam em benefício próprio. A prova de má gestão foi o prego no caixão. Enquanto fossem uma dupla, seriam um alvo fácil para parasitas corporativos que drenavam sua energia e patrimônio. A separação foi uma estratégia de contenção de danos, planejada em contratos de rescisão. O anúncio em 2007 visava não desvalorizar o catálogo, que rende milhões em direitos até hoje. O acordo previa que nenhum dos dois usaria o nome da marca em projetos solo, preservando o valor para um possível reencontro. A burocracia do fim foi tão profissional quanto o sucesso do início.
provando que a amizade entre irmãos precisava ser protegida da ganância do mercado fonográfico. A verdade contida nesses registros é que a dupla se tornou uma empresa grande demais para dois artistas que buscavam apenas essência. Em 2024, Sandy confirmou que o documentário de 2020 omitiu o nível real de desentendimentos com empresários. Eles precisavam matar a dupla para salvar os indivíduos. O encerramento foi o ato de emancipação de adultos que finalmente não deviam nada a ninguém. A denúncia mais grave sobre os bastidores não envolve agressões, mas o bullying midiático institucionalizado. Durante anos, Júnior Lima foi alvo de uma campanha que tentava ridicularizar sua imagem. Em programas de humor e revistas, sua masculinidade era questionada apenas por ser um jovem sensível e dedicado à dança. Em 2025, o músico denunciou que essa perseguição gerou uma insegurança absurda, forçando-o a um isolamento defensivo para preservar sua saúde mental diante de ataques que beiravam o sadismo. Enquanto isso, a sexualização de Sandy era igualmente perversa. Aos 14 anos, ela já protagonizava capas sensacionalistas que debatiam sua virgindade. A artista revelou que se sentia vigiada e estigmatizada, chegando a mentir sobre sua vida pessoal para saciar repórteres. A denúncia é contra uma indústria que lucrou bilhões vendendo a pureza de uma adolescente, privando-a de uma vida normal. O rótulo de menina perfeita era uma prisão psicológica que a impedia de expressar qualquer fraqueza ou desejo real. Outra face obscura envolve a exploração da imagem em múltiplos projetos. Além dos álbuns, a Globo e a Universal pressionavam por novelas, seriados e filmes. A denúncia foca na carga horária. Registros mostram que, em picos de trabalho, eles passavam de 16 horas por dia no set ou palco. O cansaço era visível, mas a engrenagem não podia parar. O sonho vendido aos fãs era alimentado por um regime que beirava o esgotamento total, mascarado por maquiagem e sorrisos ensaiados para as câmeras. No campo financeiro, a revelação de Júnior em 2025 sobre traições financeiras sacudiu o mercado. Ele expôs que pessoas da equipe e empresários desviaram recursos enquanto os irmãos focavam na arte. Essa quebra de confiança foi o golpe final. Perceber que a estrutura montada para protegê-los estava, na verdade, drenando seu patrimônio de forma ilícita, mudou a visão dos irmãos sobre a indústria. Eles eram vítimas de um sistema que via neles apenas cifras, ignorando os laços humanos. A denúncia de que a separação vazou antes do tempo mostra a falta de limites. A notícia saiu porque um terceiro ouviu Noelle desabafar com Renato Aragão. Essa falta de privacidade, até em momentos de dor familiar, ilustra por que eles precisavam sair dos holofotes. Para a mídia, Sandy e Júnior não eram humanos, eram propriedade pública e ativos de audiência. O fim da dupla, em dezembro de 2007, não trouxe a paz imediata, mas um vácuo emocional profundo. A primeira consequência foi o choque de realidade para Júnior Lima. Acostumado a ser o cérebro musical de uma máquina gigante, ele se viu, pela primeira vez, sem o escudo da marca. O músico mergulhou em projetos como 9.000 Anjos e Dexters, buscando uma identidade longe da sombra da irmã. O preço desse silêncio artístico foi a incompreensão do público, que não aceitava ver o menino prodígio em clubes underground de rock ou música eletrônica. Para Sandy, a consequência foi a busca por uma normalidade obsessiva. Em 2008, casou-se com Lucas Lima e focou em concluir a faculdade de letras, tentando recuperar a juventude perdida. No entanto, a pressão continuava. O lançamento de manuscrito em 2010 provou que, embora quisesse ser uma artista introspectiva, o mercado ainda exigia números de estádio. A transição para uma carreira solo contida foi uma escolha para salvar sua sanidade, resultando em uma redução drástica de sua onipresença, o que ela celebrou como uma vitória pessoal. A saúde mental foi a área mais impactada. Júnior admitiu anos depois que precisou de terapia intensiva para lidar com o sentimento de abandono da própria trajetória. Viver em função de um projeto coletivo desde os 5 anos gerou uma crise de identidade severa aos 20. Ele precisou reaprender quem era o Júnior sem o sobrenome artístico. Essa jornada o levou a se afastar dos holofotes, gerando boatos de que teria desistido da música, quando, na verdade, ele estava apenas tentando não ser destruído por ela. Financeiramente, a separação forçou uma reestruturação total.
Ao assumirem as carreiras de forma independente, tiveram que lidar com as consequências das traições financeiras, mencionadas por Júnior em 2025. Descobriram que contratos antigos os prendiam a cláusulas desvantajosas. A independência custou caro, e a reconstrução do patrimônio exigiu uma maturidade empresarial que não tiveram tempo de desenvolver sob a tutela de Chororó. Passaram de ídolos a gestores de crise de suas próprias vidas. Por fim, a consequência mais visível foi o hiato artístico de 12 anos. O silêncio não era marketing, era necessidade. Cada um precisava provar ser completo sozinho. A ausência da dupla permitiu que Sandy vivesse a maternidade de forma privada, com o nascimento de Theo em 2014, algo impossível no auge da histeria. O preço do silêncio foi o esquecimento parcial de uma massa, mas o ganho foi a conquista de uma vida real e autêntica. A reação ao fim da dupla em 2007 foi comparada a um luto nacional. Fãs inconformados acamparam em Campinas e inundaram redações com cartas desesperadas. O Brasil não aceitava o fim da unidade perfeita, o que gerou uma resposta tóxica da mídia. Passaram a procurar culpados. Júnior foi pintado como o rebelde que queria o fim, enquanto Sandy era a vítima. Essa narrativa distorcida alimentou uma rivalidade inexistente, forçando os irmãos a um isolamento ainda maior para proteger o vínculo familiar. Durante os 12 anos de separação, a reação pública oscilou entre a nostalgia e a cobrança agressiva. Cada postagem de Sandy em sua carreira solo era invadida por pedidos de músicas da dupla. Essa incapacidade do público de aceitar a individualidade dos artistas foi a barreira que mais demorou a cair. Júnior sofreu o cancelamento silencioso de quem ousou mudar o estilo, enfrentando plateias reduzidas em projetos experimentais, um contraste brutal com os 70 mil do Maracanã. O jogo mudou em março de 2019. O anúncio da turnê Nossa História causou um colapso nos sistemas de venda. A reação foi um fenômeno sociológico. Adultos de 30 e 40 anos chorando em filas para reviver a infância. A turnê arrecadou cerca de 120 milhões de reais, sendo a segunda mais lucrativa do mundo no ano. O público provou que o amor pela marca era imortal, mas os irmãos foram claros. Era uma celebração, não uma volta definitiva. A euforia foi o combustível para fechar o ciclo com dignidade. Em 2023, a reação pública voltou ao choque com a separação de Sandy e Lucas Lima após 24 anos. O casal perfeito desmoronou, e a internet reagiu com a mesma intensidade de 2007. O público projetava na vida pessoal de Sandy uma estabilidade que desejava para si. A postura madura dos dois manteve o respeito, mas reacendeu boatos de que a liberdade pessoal de ambos poderia facilitar um retorno aos palcos como dupla no futuro. Em 2025, a resposta às revelações de Júnior sobre as traições financeiras foi de indignação. Fãs iniciaram campanhas de apoio, reconhecendo que ele foi o maior injustiçado pela narrativa midiática por 2 décadas. A percepção do público amadureceu. Agora são vistos como sobreviventes de uma indústria predatória. O respeito pela trajetória individual finalmente superou a cobrança egoísta pelo retorno. O ano de 2026 marca o divisor de águas definitivo na trajetória individual dos irmãos Lima. Longe da sombra da marca, Júnior consolidou sua maturidade com o sucesso dos álbuns Solo, Volume 1 e 2. A atualização mais importante é o reconhecimento da crítica, que parou de compará-lo ao passado e o elevou ao status de um dos maiores produtores e multi-instrumentistas do Brasil. Em seus shows atuais, ele faz releituras de clássicos com roupagem eletrônica, provando que finalmente é dono de sua própria narrativa musical. Sandy, por sua vez, atravessa uma reinvenção total de sua imagem pública. Após o hiato de 2024, a cantora ressurgiu em 2025 e 2026, focada em sua faceta como comunicadora. Seu programa no Multishow é um sucesso ao humanizar ídolos, refletindo sua busca pessoal, ser vista além do rótulo de perfeita. No campo pessoal, seu relacionamento com Pedro Andrade é vivido discretamente, uma conquista de privacidade que ela nunca teve durante os 17 anos de exposição ininterrupta da dupla. Nos bastidores de 2026, uma movimentação jurídica chamou a atenção: a recuperação de ativos ligados a antigos empresários.
as traições financeiras denunciadas por Júnior começaram a ter desfechos legais, com a retomada de patrimônio desviado por décadas. Essa vitória trouxe alívio para a família, que agora gere o legado através de uma holding blindada, garantindo que a marca Sandy e Júnior seja preservada sem a interferência de terceiros mal intencionados que lucraram ilegalmente no passado. Outro fato recente foi a participação de Júnior no programa de Sandy. Pela primeira vez, discutiram abertamente o machismo e a pressão estética que enfrentaram na juventude. Esse diálogo franco serviu como um acerto de contas com o público. Eles deixaram claro que a relação fraternal nunca esteve tão forte, justamente porque não existe mais a obrigação de serem uma unidade comercial. A maturidade de 2026 mostra artistas que não precisam mais se esconder para serem aceitos. A atualização final foca no impacto digital. Em 2026, o catálogo da dupla atingiu marcas históricas de streaming, impulsionado por uma nova geração que descobriu hits como A Lenda. O legado permanece lucrativo, mas a decisão de ambos é definitiva. O retorno fixo é uma página virada. Eles provaram que é possível sobreviver ao sistema e prosperar individualmente, mantendo a essência e a sanidade. A verdade final sobre o fim de Sandy e Júnior é que a separação foi o maior ato de amor fraternal possível. Se tivessem continuado, a engrenagem comercial teria destruído o vínculo entre os irmãos. As revelações de 2025 sobre as traições financeiras provam que a dupla vivia cercada por interesses que iam muito além da música. Eles não pararam porque o sucesso acabou, mas para sobreviver a ele. A liberdade custou milhões em faturamento, mas salvou suas vidas e sua sanidade. A perfeição sempre foi uma construção externa para lucrar com a inocência. Sandy nunca foi a boneca de porcelana das revistas, e Júnior nunca foi o coadjuvante que a crítica tentava diminuir. Na realidade, Júnior era o sustentáculo técnico que permitia o brilho de Sandy, enquanto ela era a força emocional que o protegia. Ao seguirem caminho solo, apenas revelaram ao mundo quem já eram nos bastidores desde os anos 90, artistas completos e independentes. O silêncio de quase 2 décadas sobre os motivos da ruptura serviu para blindar a família. Eles entenderam que expor os abusos da época geraria apenas mais barulho midiático. Hoje, com a maturidade de 2026, falam abertamente porque não devem nada à indústria. O sucesso de 2019 provou que o legado está seguro, permitindo que hoje escolham palcos íntimos, em vez do caos dos estádios lotados por obrigação contratual. A separação foi o fim de um produto, mas o nascimento de 2 seres humanos plenos. Júnior superou a insegurança e hoje é referência de autenticidade. Sandy conquistou o direito de ser imperfeita e privada. Eles provaram que é possível crescer sob o olhar de 200 milhões de pessoas e manter a integridade. A história termina com uma lição: nenhum recorde vale mais que a paz de espírito. A história de Sandy e Júnior é, acima de tudo, um exemplo de resistência. Em um mundo que tenta devorar a essência das celebridades, eles escolheram a si mesmos. O fim da dupla em 2007 foi o começo da vida real de 2 artistas que hoje, em 2026, colhem os frutos de terem tido a coragem de dizer não ao auge em nome da verdade. Eles deixaram os palcos como uma unidade, mas entraram para essa história como indivíduos brilhantes e finalmente livres. Se você chegou até aqui, é porque a trajetória desses irmãos também marcou a sua vida. Deixe o seu like se este documentário te trouxe lembranças ou revelações importantes. Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama para mais investigações exclusivas como esta e ative o sino para não perder nossa próxima grande história. Obrigado pela sua audiência e por fazer parte da nossa comunidade. Eu sou seu narrador e este foi o dossiê Vidas por Trás da Fama. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!